Nós vamos começar a entrevista aqui com o vereador Abílio. O vereador Abílio veio principalmente para falar sobre a audiência pública que debaterá a regularização fundiária. Mas nós vamos começar falando dessa criação da Secretaria de Cuiabá 300 anos. Bom dia, vereador. Bom dia, Antero. Eu imaginei que não teria como fugir desse assunto. Por que tinha que ser tão rápida a votação? Por que não podia ter sido um debate? Por que a urgência é urgentíssima? Por que o parlamento sempre pode ser desrespeitado até quando a cidade tem um prefeito cuja origem é do parlamento? Bom dia. Bom dia, Antero, bom dia, Laís, bom dia, Marcos. É Marcos, né? Mauro. Quase igual. Eu sempre confundo. Eu tô trocando julho por setembro, Rio de Janeiro por Várzea Grande. Faz parte. De vez em quando a gente troca. Então, ontem eu fiz essa mesma crítica que você está fazendo, eu fiz ontem. E aí eu separo as avaliações antes de fazer a crítica, e nisso eu fiz uma ponderação. Falei, quase que nós temos que alterar o regimento interno para que todo projeto do prefeito ou do executivo já chegue como regime de urgência, porque está virando uma prática tão antiga, tão reiterada, né? Tão impregnada, que vem desde Roberto França. Todo projeto que entra na Câmara Municipal entra em regime de urgência, e é raramente um projeto que ele tramita no processo normal. Inclusive foi ponderado por alguns vereadores quando questionamos, né? Por que tinha que ser de regime de urgência? Aí alguns vereadores falaram, não, isso acontece sempre, por que se o Mauro fez, o Emanuel pode fazer? Eu falei, bom, se o Emanuel quer dar um exemplo de política de diferença, ele não deveria fazer. Alguma coisa é você criticar o processo. Sabe por quê? Porque as pessoas não respeitam o parlamento. Para que serve a Câmara? É melhor fechar a Câmara. Então, é complicado. Dar ao prefeito o direito de governar por medidas provisórias e pronto. Para que Câmara? Para que Câmara Municipal? Para que Legislativo? Para que debate? Agora, eu penso que não é as pessoas que não respeitam a Câmara, não é o prefeito que não respeita. Eu acho que a Câmara tem que se respeitar. Exatamente. Mas olha, eu ia falar justamente isso numa visão um pouquinho ao contrário, porque é o seguinte, você tem uma maioria, a maioria é bom, é importante para a governabilidade, mas uma maioria submissa é muito ruim para o cidadão, não é bom para a democracia, né? A maioria é importante e tal, mas ela não pode ser submissa a essas coisinhas que não são aceitáveis. Sabe por quê, né, Mauro? Porque nem o projeto no mérito, nem ao regime de votação. É uma situação primeira desconsideração ao regime de votação. E é uma desconsideração do prefeito com a história do prefeito. É verdade. O prefeito foi parlamentar a vida inteira. E convenhamos, bom parlamentar. Mas tanto é que se elegeu prefeito. Mas você sabe como que é? Ele foi excelente vereador e foi muito bom deputado estadual, foi o melhor deputado da legislatura passada. E sempre criticou isso no parlamento. Aí quando chega a vez de governar, eu conheci um democrata aqui no executivo dos últimos anos, Dante de Oliveira. Esse é o único democrata que eu conheci no executivo. Que esses dias fez 11 anos que ontem fez anos. Por sinal, uma falha imperdoável nossa, né, que não lembramos ontem e precisamos reabilitar isso, inclusive no blog do Antero hoje, Laís. Ok. 11 anos sem Dante de Oliveira. E o Dante de Oliveira, que foi indiscutivelmente o maior político da nossa geração. Quer dizer, a nossa geração vai embora e nós não teremos um político da qualidade do Dante de Oliveira. Mas voltemos ao projeto. Qual que é a justificativa para criar uma secretaria e não ter um voluntariado dos 300 anos? Só uma informação pro ouvinte que eu acho que é importante complementar. Nenhum projeto entra na Câmara Municipal em regime de urgência se não tiver assinatura mínima de alguns vereadores para que eles aprovem o regime de urgência. Então, quando o projeto entra lá, não é porque o executivo mandou o projeto e ele já está em regime de urgência. Também teve vereadores que assinaram aprovando o regime de urgência. Aí entra o projeto nessa tramitação. Bom, a outra questão. Foi muito contestado entre todos os vereadores esse projeto, no sentido de que o processo com que ele foi conduzido.
a falta de uma formatação mais adequada, faltavam informações técnicas, por exemplo, de qual lugar ele remanejaria o recurso, porque ele tem direito de manejo de 20% do recurso do orçamento da prefeitura. Então ele poderia fazer isso naturalmente, só que ele tem que justificar de onde vai tirar, né? Vai tirar da secretaria tal, vai colocar ali e tal, e essas informações complementares não estavam ok. A intenção é boa, o projeto, a intenção é bom, só que a formatação é ruim. Os técnicos na elaboração de projetos para mandar para a Câmara Municipal estão cometendo várias falhas, e falhas do qual nós temos pessoas super capacitadas dentro da Câmara Municipal, que apesar de ser vereador, eu digo, além de ser vereador, são pessoas com conhecimento técnico grandíssimos, como o próprio Marcelo Bussi, que foi auditor responsável por cidade de Cuiabá ser premiada com a cidade com a melhor aplicação da lei da transparência. Então, assim, tem vários técnicos dentro da Câmara, são vereadores que sabem avaliar, e nisso eles ponderaram, falaram, o projeto está incompleto, o projeto não está certo e tudo mais. Porém, tem um outro detalhe que é importante a gente avaliar. A Prefeitura de Cuiabá, ela precisa de uma equipe técnica. Essa equipe, ela não é cabide de emprego, ela não é, eu conheci um pouco do projeto, ela precisa de uma equipe técnica com pessoas dedicadas, exclusivas, para poder captar recursos, para poder fazer projetos, para poder buscar. Equipe técnica em que área, vereador? Então, tem equipe técnica, pelo pouco de informação que eu obtive sobre o projeto. Mas assim, a criação da secretaria, ela não põe embasada com fundamentação? Tipo, olha, precisamos dessa secretaria por isso, por isso, por isso? Na verdade, foi apresentado um projeto na Câmara, e esse projeto na Câmara, ele não tinha muita informação. E o prefeito, que ele deveria ter feito era juntar todo mundo e explicar. Antes de ontem, na verdade, eu estive entrando em contato com o prefeito e falei, prefeito, eu não vou votar esse projeto desse jeito. Preciso ter informações. E aí marcamos reuniões, fomos lá, falamos com o prefeito, o presidente da Câmara, outros, e pedi explicação do projeto. Qualquer vereador poderia ter feito isso. Eu fiz e fui tomar do prefeito. Fui na casa dele antes da sessão, falei, prefeito, eu não vou votar um projeto se eu não souber o que é. E o prefeito foi e explicou pra gente, com o presidente da Câmara, com o líder do partido e com outros, explicou dentro disso o que é essa secretaria. Ela não é a mesma coisa da Secopa e não é a mesma coisa da Gecopa, apesar da gente já ter experiências traumáticas nessas áreas. Ela tem 16 cargos, os salários dos 16 cargos são bem pagos, não é um salário convencional abaixo, na média. Qual que é o salário? Na faixa de 5 a 10 mil reais. Essas são a média de salários que tem lá. E esses salários são para pessoas capacitadas na elaboração de projetos, na captação de recursos e na execução de eventos especiais destinados aos 300 anos. Dentro disso, eu li pela internet, o prefeito comentou alguma coisa, talvez o Júnior Leite seja o secretário dessa pasta. Que, assim, eu conheço o Júnior não como amigo, mas por conhecer o trabalho dele. Sei que é um cara que, se você dá um negócio pra ele, ele faz, ele se vira, ele vai atrás, é um cara que não é um cara parado. Eu percebo também que ele está colocando pessoas dentro dessa secretaria, na área de publicidade, na área de comunicação, são pessoas capacitadas. Não é indicação de vereador, não é um vereador que colocou e falou, olha, se essa secretaria não funcionar, meu mandato vai estar quebrado, porque se ela não fizer o que precisa fazer para gerar o marketing da cidade para os 300 anos, para gerar o conteúdo da cidade nos 300 anos. Aí você votou diante dessa explicação, você votou a favor? E dos projetos, eu vi vários projetos. Não, eu quero saber se você votou a favor. Votou a favor por causa dessas explicações. Dessa e dos outros. Então, não sei por que precisa de IPDU, né? Eu acho são funções diferentes. Eu, como arquiteto urbanista, questionei isso também. Mas vereador, olha, cada secretaria. Não, mas peraí, Mauro, vamos dar prioridade pro ouvinte, porque o ouvinte está na linha e depois ele precisa desligar o telefone. Afonso, tudo bem, Afonso? Bom dia. Bom dia, Antero, e a toda a família Capital. Bom dia, Afonso. Na abertura do programa, você falou do dinheiro que é gasto com essa secretaria que vão criar, né? Esse dinheiro podia ser gasto nos bairros, né? Era bem melhor. Pois não vai ser nem ser perto. Eu sempre preciso aqui no Ribeirão. Eu sempre preciso do esplanhado.
com 10% desse dinheiro faz coisa para danar. Tá certo. Até muito obrigado. Todo dia eu tô te ouvindo. Muito obrigado, Afonso. Muito obrigado, hein, querido. Muito obrigado mesmo. Deus te abençoe pelo aniversário e aguentar o Edivaldo todos os dias. Tá bom, muito obrigado. Eu vou falar com ele. A toda a família. Tá bom, muito obrigado, senhor Afonso. Ele tá dizendo que assiste também lá o Notícia de Frente, né? Muito obrigado. Mas então, diante dessas explicações, você se convenceu e acha que o IPDU não podia fazer esse papel? Então, eu como arquiteto urbanista, eu compreendo a função do IPDU, da Secretaria de Mobilidade, e também como a gente trabalha muito com eventos, eu compreendo também as atitudes e ações da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Bom, compreendendo a função do IPDU, ela planeja a cidade no aspecto urbanístico, no desenvolvimento da cidade. Inclusive é isso, Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Urbanístico. O que ela vai pensar? Vai pensar a cidade para os 300 anos, vai pensar a cidade para os 350, para os 400 anos, ela tem que pensar a cidade nessa função. Inclusive nós estamos brigando para que o IPDU seja uma autarquia, com um pouco mais de independência, assim como ele já foi planejado inicialmente. Só que sem enrolação, sendo óbvio. O IPDU, ele planeja o urbanismo da cidade. E essa Secretaria de 300 anos, ela vai planejar ações pontuais. As ações pontuais têm que ser compartilhadas com o IPDU, para que essas ações pontuais sejam inseridas dentro do planejamento urbanístico da cidade. E isso está no projeto. A Secretaria, ela não sobrepõe ao IPDU e ela não substitui ao IPDU. A função do IPDU é preservada. Até porque 16 cargos não tem condições suficientes, nem maneira nenhuma, de substituir a capacidade técnica que o IPDU tem com mais de 40 pessoas, 30, 40 pessoas. E da onde que vai tirar? Porque 16, a média de, vamos supor a média de 6 mil, né? Você falou entre 5 e 10 mil, vamos para a média de 7 mil. 16 vezes 7, 42 dá. Você quer saber quanto custa? Dá 112, 1,5 milhão ao ano. 1,5 milhão ao ano, tá? Vai tirar não só com pessoal, mas também com projetos e ações e outras coisas que vai chegar nesse valor. Pois é, e aí, vai tirar o dinheiro da onde? Então, ele tem o direito de manejo de 20%, com a garantia de que ele não está tirando esse dinheiro nem da saúde, nem da educação, das ações básicas. Ele está com um projeto ambicioso, pode ser um tiro no pé, que nem eu ouvi você falar, pode ser que não dê certo. Se não der certo, ele é o principal, ele é a pessoa que vai sofrer mais as consequências de tudo isso. E pode ser que seja um projeto um super projeto. Quantos anos você tem, vereador? Eu tô com 33 anos. Em 69 você tinha quantos anos? Em 69 nem vi. Não tinha nascido. Não tinha nascido, né? Pois é, em 1969, Cuiabá completou 250 anos. Foi uma festança enorme aqui. Não criaram secretaria, não. O finado Bento Machado Lobo, o saudoso Bento Machado Lobo, era o prefeito de Cuiabá. Era Frederico Campos e depois entrou Bento Machado Lobo. Bento Machado Lobo, prefeito de Cuiabá, criou a Comissão dos 250 anos de Cuiabá, que era presidida pelo Dr. Rabelo Leite. A sociedade inteira participou da comissão. O que eu entendo é que a criação dessa secretaria afasta a sociedade. O prefeito perde a interlocução com a sociedade. A possibilidade de trazer CDL, de atrair. Eu acho que a leitura se você tem aí no site aí um grupo Cuiabá 300 anos, que tem aí ideias maravilhosas sobre Cuiabá 300 anos. Essa secretaria não vai produzir melhores ideias do que a Cuiabá inteira convocada gratuitamente. E por que essa só uma pergunta. Você está fazendo uma suposição de que a secretaria talvez faça a substituição da população, mas por que ela faria isso? Ela não vai sendo que ela pode ser uma secretaria que faz a mediação. Não precisa disso. O prefeito que tem que ser esse mediador. Agora faz uma outra pergunta, que eu fiz a pergunta para vários técnicos, talvez se você soubesse me responder, eu pudesse pegar essa opinião sua do outro jeito diferente. Então só invertendo aqui agora o entrevistador Abílio e o entrevistado Antero. Pois não, Abílio, pode perguntar aqui. Se eu não souber, Mauro Camargo e Laís responde. Senhor entrevistado Antero, se criasse 16 cargos por exemplo, 16 cargos para fazer a contratação dessa equipe especial dentro de uma comissão e não uma secretaria. Se criasse, ele precisava contratar 16 pessoas para poder destinar a ações específicas e não criasse a secretaria, mas criasse uma coordenação dentro do organograma de qualquer secretaria. Vamos ponderar uma situação vamos só virar a página, tudo bem, entendemos, o senhor tem uma posição favorável, não somos doutrinaristas a ponto de
querer impor a nossa opinião ao senhor, respeitamos a sua opinião e a opinião da maioria da Câmara de Vereadores, mantemos a nossa, que foi um tiro no pé, um desperdício de dinheiro público. Mas vamos para regularização fundiária. Daqui a pouco a audiência, né? A audiência pública sobre a regularização fundiária. O que vocês estão pretendendo tratar nisso? Então, a regularização fundiária. Nós temos a cidade de Cuiabá que desenvolveu em sua maioria através de grilo, através de uma instalação não planejada, e apesar de nos últimos 20 anos a gente ter o IPDU junto com a gente, o IPDU nunca foi respeitado por nenhum dos processos executivos, dos quais usava o IPDU muito mais para projetos especiais e não planejamento para a cidade. E olha só que situação interessante. Agora a gente está tendo, não só com a Prefeitura de Cuiabá, mas com o governo do estado de Mato Grosso, o pensamento em regularizar a cidade como está, para poder pensar daqui para frente. Ou seja, não ficar só chorando sobre o leite derramado, dizendo, foi planejado grilo, sem planejamento, não sei o que, mas começar a planejar a cidade. Eu penso que pode ser um marco, eu acho que pode ser um novo começo. Não sei eu sei que como arquiteto urbanista que cidade não se tem um novo começo. A cidade e a administração pública, elas são regidas pela continuidade. Porém, não dá para dar continuidade do não planejamento. Se tem que ter planejamento. Dentro disso, a gente buscou o governo do estado de Mato Grosso, a Prefeitura de Cuiabá, a Secretaria de Regularização Fundiária e Habitação junto com o Djalma. Vimos os déficits habitacionais, déficit de regularização dos imóveis. Conversamos com a Intermate, vimos que nos últimos 30 anos não foi entregue título dessa região, onde as áreas aqui do Centro Político e Administrativos estão na mão do estado através da Intermate. Também vimos com o programa MT Fomento, antigo MT Fomento, que hoje é o Desenvolve MT, como que foi feito alguns títulos, algumas propriedades foram financiadas, parceladas junto ao MT Fomento, e isso nunca foi entregue a essas pessoas de fato título, e agora tá vendo com o Desenvolve MT como entregar, e vendo ao governo do estado, a gente viu que vamos fazer um programa, e já tem esse programa feito, será entregue nos próximos 2-3 meses, em torno de 40 mil títulos de propriedade em Cuiabá. 40 mil títulos de propriedade em Cuiabá fazendo regularização fundiária. Quem que está fazendo isso? O governo do estado, com o programa Desenvolve MT e a Intermate, através do Levi, que é secretário do Desenvolve MT, e o Cândido, através presidente da Intermate. Aí, a Secretaria de Cuiabá também. Aliás, eu vou querer aplaudir o Cândido Teles. Aliás, o Cândido Teles é muito competente. É um dos melhores, é um dos melhores quadros do Brasil. Ele foi presidente nacional da Embrapa, é um advogado de muita experiência. Mas eu quero fazer um questionamento. Pode. Mas eu quero, se ele conseguir entregar 40 mil títulos em Cuiabá, parabéns, porque o Intermate até agora não entregou nem meio título. Então. No estado inteiro. Eu estive com o Cândido, inclusive. O Cândido, peguei a lista, os títulos já estão prontos. É muito competente. Olha, os títulos estão prontos, estive com ele lá, estão preparando as questões de cartorário e tudo mais, fechando, e incrível, assim, a capacidade técnica da Intermate, depois da posse do Cândido como presidente dela, mudou muito, muito. Então, assim, quando a gente vê, assusta, fala, poxa, vai entregar 40 mil, coisa que não fez nem 10, nem 20 nos últimos 30 anos. Não foi nenhum. Então, não, nenhum nos últimos 30 anos, não foi nenhum nesse governo. Então, nem no governo passado, nem no retrasado. Agora vai entregar 40 mil. Eu posso fazer um questionamento sobre isso, que eu acho que essa discussão é importante. Eu acho que a regularização fundiária é fundamental, principalmente para as famílias. Já tem uma situação consolidada, precisa legalizar, perfeito, mas precisa ter uma contrapartida. Não é possível que a gente fique premiando a indústria do grilo, que a gente fique premiando a destruição da cidade, dos mananciais, que a gente fique premiando toda essa destruição dos nossos córregos. Quer dizer, eu tô sugerindo aqui, vereador, que junto com a regularização fundiária haja um debate, uma contrapartida de, no mínimo, buscar a recuperação dos nossos córregos de Cuiabá. Então, no mínimo, porque todos os bairros, sobretudo esses bairros que são que surgiram de invasões e de grilagem, eles liquidaram. E que não regularize a área de risco. De risco, né? Que essas coisas sejam bem cuidadas. Então, como arquiteto urbanista também, vou responder isso pro senhor com maior tranquilidade e com toda a certeza possível. A única forma da gente salvar os córregos, as nascentes aqui de Cuiabá,
assim como o programa que o Ministério Público está fazendo e tudo mais, a única forma é com regularização fundiária. Por quê? Regularização fundiária não regulariza a área de APP, não regulariza a margem de córregos e nascentes e rios e áreas de risco. A lei não permite. Quando se faz a regularização fundiária de todo um bairro, as pessoas que estão instaladas nas margens de córregos, de rios e nascentes, elas são feita uma triagem com elas para que elas ocupem outros lugares, obtenham outras habitações, entrem em programas se elas não tiverem condições socioeconômicas de poder fazer essa transição, mas elas são retiradas das áreas de APP para que a gente possa fazer um tratamento. Sim, a gente, principalmente porque foi apontado recentemente que quase 80% das nossas nascentes estão contaminadas. Isso pelo Ministério Público. Só com regularização você conscientiza a população. Mas que podem ser recuperadas. Não, tem que ter um grande projeto. Esse seria um grande projeto da Cuiabá 300 anos. Só com regularização fundiária. Eu acho que essa é a grande campanha. Porque o Júnior Leite não vai conseguir tocar coisa nenhuma disso. Mas aí já fica a sua observação, né? Não. É uma festa. O Júnior Leite, eu sou admirador dele. Ponto. Ele é uma pessoa espetacular para eventos. É o seguinte, é a Secretaria da Festa. Para comemoração dos 300 anos, tá beleza pura. É a Secretaria do Mas o que comemorado? Vamos soltar é o nome ideal. Porque para organizar evento, etc e tal, essa é a expertise dele, e ele é uma pessoa muito preparada e espetacular e competente para isso. Ponto. Nós precisamos de projetos sérios para a cidade. Porque o Oba Festa da recuperação de mananciais, da recuperação dos nossos centros históricos, da questão do Cospó do Ouro, da questão da Coab São Gonçalo. Mas eu complemento isso que você está falando com uma questão bem simples. Se nós não precisarmos tratar de festa, vamos supor que seja, mas se nós não precisamos mais tratar de festas, poderíamos acabar muito bem com a Secretaria de Cultura, não poderia? Não, lógico que não. Cultura. Porque a cultura hoje da nossa secretaria, que aí é uma coisa que eu acho que vocês deveriam criticar, a Secretaria nossa de Cultura faz praticamente só festa. O investimento em cultura mesmo, literatura, música e todos os outros, você vê, é mínimo. E eu vejo a população reclamando sobre isso de maneira nenhuma. Eu vejo a população muitas vezes reclamando que não conseguiu patrocínio para festa tal, para festa X, para as festas religiosas, para as festas tradicionais, para as nossas músicas, para o carnaval. E quando eu mesmo vim nesse programa criticar o uso do recurso público para carnaval, eu vi vários ouvintes entrando no ar aqui e massacrando a nossa opinião, falando que por eu ser evangélico, eu não queria que gastasse o dinheiro público com carnaval. Então eu falo assim, nós temos que criar uma consciência cidadã de onde a gente quer que o dinheiro público seja aplicado e como a gente quer que ele seja aplicado. Aí sim a gente pode questionar que tipo de secretaria a gente quer que a gente tenha. Primeiro que valorizar a diversidade cultural é interessante, sim. Ninguém é contra valorizar a diversidade cultural. Não, mas valorizar inclusive a exibição do que produziu culturalmente, né, nos shows. Mas também é importante valorizar a diversidade cultural nas diversas áreas. Agora, quem que vai estar na audiência pública hoje fazendo? Tem algum hoje palestrante? Vai estar o Cândido, vai estar o Levi, vai estar o Djalma. A gente vai estar conversando com as pessoas sobre quais são os bairros que precisam ainda ser enquadrados no programa e quais são as condições para que eles entrem e por que eles não entraram agora, se eles vão entrar depois, e quais que já foram os bairros contemplados, quais são os bairros que já serão entregues e o que cada um precisa levantar de documentação para poder fechar. Vereador Abelho, muito obrigado pela entrevista, sucesso. Tá na Câmara, a audiência? Câmara Municipal começa daqui a pouquinho, às 9 horas lá. 9 horas na Câmara Municipal, que fica ali no Campo do Orique. Isso aí, né? No Centro Geodésico da América do Sul. No Centro Geodésico da América do Sul. Muito obrigado pela entrevista, vereador. Obrigado.